Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo no nosso canal. Desde já eu já peço para vocês, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É um canal novo, onde eu venho trazer algumas informações importantes para todo o povo brasileiro. Então compartilhe esse vídeo, deixe seu like ou seu dislike se caso você não gostar. Escreva nos comentários, eu estarei respondendo. Deixe a sua dica, a sua opinião, o que devemos melhorar. Isso aí com certeza nos ajudará bastante. No vídeo de hoje eu venho trazer um breve comentário sobre a decisão do governador do estado de São Paulo, João Dória. Todos sabem que hoje, sexta-feira, ele fez um pronunciamento prorrogando a quarentena até no dia 10 de maio de 2020. E sinceramente, fica aqui minha pergunta para você que está me assistindo: será que essa decisão que o governador João Dória ele tomou foi pensando na saúde e no bem-estar do povo do estado de São Paulo? Eu peço para você, deixe seu comentário se você acha que o governador do estado de São Paulo, ele está correto em prorrogar o prazo da quarentena. Se isso que ele está fazendo, realmente ele está pensando no bem-estar, na saúde dos paulistanos, dos paulistas. Deixe seus comentários lá. Porque na minha opinião, sinceramente, eu acho que ele não está pensando somente na saúde e no bem-estar do povo brasileiro, do povo paulistano. Na minha opinião, eu acho que isso aí vai mais para o lado da política do que realmente da saúde. Está uma briga muito grande entre governos e governo federal. E muitos de vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal, todos os ministros do Supremo, eles decidiram e deixaram a responsabilidade para todos os governadores e prefeitos decidirem sobre a pandemia e sobre a economia do seu estado e das suas devidas cidades. Então cada governador, cada prefeito, ele tem o dever de se preocupar com a economia e com a pandemia e decidir que comércios permanecerão fechados ou que comércios poderão se reabrir. E o governador João Dória, ele deixou bem claro que, na opinião dele, tem que fechar tudo. A quarentena vai agora até o dia 10 de maio. E com isso tem afetado muito e muitos brasileiros, muitas e muitas empresas, muitos comércios, muitas lojas têm fechado, têm quebrado, pessoas têm perdido seus empregos. Mas eu quero deixar um dado aqui muito importante. Hoje, dia 17 de abril de 2020, até hoje, no Brasil, os casos confirmados são 33.682 pessoas que contraíram o coronavírus. E dessas 33.000, 14.026 pessoas, elas tiveram a recuperação. E infelizmente 2.141 pessoas foram mortas. Mas o número de recuperados é mais do que o triplo das pessoas que morreram. Eu entendo que é uma doença é um vírus muito letal, um vírus que tem matado milhares de pessoas ao redor do mundo, mas medidas precisam ser tomadas e precisa ser pensado não somente na recuperação da doença, mas como na recuperação da economia, porque hoje as pessoas estão mais preocupadas com a economia, com o seu trabalho, com o seu sustento, do que propriamente dito com a doença, com o vírus. Eu moro na cidade de Hortolândia e a maioria das pessoas que eu converso através das redes sociais estão preocupados sim com a doença, mas estão mais preocupados com a economia.
com o seu negócio, com o seu emprego, com o seu comércio, e eles não sabem o que fazer para resolver essa situação. E os estados e municípios, eles estão livres da lei de licitação. Então, todos os prefeitos, todos os governadores, eles podem adquirir serviços ou produtos sem precisar passar por uma licitação. Isso quer dizer que eles podem comprar de algumas empresas e contratar qualquer serviço sem licitação. Será que pode ocorrer desvio de dinheiro público? Será que é devido a isso que alguns governadores não têm se preocupado com a retomada da economia? Isso aqui fica uma pergunta para você. Se você quiser deixar, deixa ali nos comentários, né, respondendo isso aí. E uma coisa muito interessante que o governador João Dória, ele prova fazendo algo muito estranho. Ele contrata um serviço de fiscalização de radares móveis em pleno período de pandemia, em pleno período de coronavírus, para fiscalizar veículos em alta velocidade, para fotografar, para multar. Agora eu faço uma pergunta para vocês, e eu me fiz a pergunta: o que isso tem a ver com a pandemia? E o que isso ajudaria a salvar, a proteger vidas que estão em risco do coronavírus? É meio estranho, né? Um governador, em vez de se preocupar com a saúde, com medicamentos, com equipamentos, com EPIs, ele se preocupa em fechar um contrato de 5 milhões e meio, quase 5 milhões e meio, contratando uma empresa para fiscalizar e para autuar carros em alta velocidade nas rodovias do estado de São Paulo. É muito estranho isso, né? Mas isso ele fez devido não precisar de licitação. Então o governador do estado, os governadores e os prefeitos, eles podem adquirir produtos e serviços sem passar por uma licitação. Então fica aqui essa minha pergunta, né? E segunda coisa, o presidente Rodrigo Maia, ele colocou em votação e foi já aprovado na Câmara dos Deputados, está no Senado agora, com Davi Alcolumbre, um projeto que o pessoal fala, o plano Mansueto. Esse plano foi um plano projetado pelo Mansueto para ajudar os estados e municípios endividados. Mas hoje o senhor Rodrigo Maia, ele alterou algumas regras que para cada município ser ajudado com a quantia, será ajudado e parcelar suas dívidas com a União, eles deveriam tomar algumas providências. E nesse projeto, que o Rodrigo Maia alterou e que foi aprovado na Câmara e que está agora no Senado Federal, ele autoriza, né, o presidente a devolver, a retornar para os estados 100% do ICMS arrecadado no ano anterior, porque o estado arrecada, ele paga à União uma porcentagem do ICMS e a União também, se essa proposta for aprovada, ela vai ter que devolver 100% desse valor para os estados. Então é por isso que alguns estados não estão preocupados em retomar a sua economia também. Né? Eu já vi vídeo de vários deputados, inclusive o deputado Kim Kataguiri, o Arthur Duval, falando contra essa medida, e alguns deputados do Jair Bolsonaro também, que votaram contra essa medida, mas que infelizmente ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, e que dará mais dinheiro para os estados. E uma das solicitações do ministro
Paulo Guedes era que os governadores eles congelassem os salários dos servidores públicos, que não tivesse aumento durante 2 a 3 anos, para ajudar na época de crise, porque eu trabalho na iniciativa privada, então várias pessoas e várias empresas diminuíram a carga horária, então diminuíram os salários. E não é justo que o servidor público fique parado e ganhe o mesmo salário, enquanto muitos estão perdendo seus empregos, enquanto muitos estão sobrevivendo do auxílio emergencial de 600 a 1.200 reais, os servidores públicos estão nas suas casas, parados e recebendo uma quantia, sendo que a iniciativa privada que financia, que gera riqueza para o país, que paga seus tributos. E nós, brasileiros, cidadãos, não devemos nos calar num momento tão terrível, porque eu vejo, na minha opinião, eu vejo muitos governadores e prefeitos utilizar desse período de pandemia, desse período de crise, para desviar dinheiro público, para colocar o pânico na sociedade, com intuito somente voltado à política, a realizar os seus projetos políticos, financeiro, administrativo, mas nós não estamos no momento disso, estamos no momento em que o governo federal e os governadores se unam para tomar medidas e providências para tirar o Brasil o mais rápido dessa crise financeira, dessa pandemia, porque muitos estão dizendo que vai ser uma das piores crises já existentes no mundo. Aqui fica um abraço e eu peço para você compartilhar esse vídeo, divulgue essa informação e não se cale mediante a tudo que está acontecendo.